Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje começa com um alerta. Em algumas regiões do Brasil, os casos de dengue aumentaram 80% no último mês de março. Isso vem ocorrendo porque as pessoas ainda não estão tomando os devidos cuidados com a prevenção. Em Campinas, interior de São Paulo, uma força-tarefa do Exército composta de 54 homens está ajudando as equipes de saúde em ações para combater essa doença, que atualmente registra 5.000 casos. A boa notícia é que um aparelho portátil e de baixo custo, desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, é capaz de diagnosticar com precisão os pacientes com o vírus da dengue em apenas 20 minutos, já a partir dos primeiros sintomas. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. Essa novidade tão auspiciosa é possível graças a um estudo que mostrou uma alta concentração da proteína NS1 produzida pelo vírus da dengue. Atualmente, o exame para detectar se a pessoa é portadora da dengue só pode ser feito 6 dias depois do início dos sintomas, o que faz com que durante esse período a doença muitas vezes seja tratada equivocadamente como se fosse uma outra enfermidade. Em casos de reincidência, pode levar até à morte do paciente. O novo aparelho funciona da seguinte forma: o anticorpo que reage à proteína NS1 é cultivado em gema de ovo. Em seguida, é colocado em alta concentração sobre uma membrana metálica, a qual, em contato com o sangue, se estiver infectado, reage eletricamente. A utilização de ovos de galinha para produzir os anticorpos foi uma das formas encontradas para baratear o custo do produto. Apesar do corpo humano ter milhões de proteínas, só aquela do vírus da dengue se liga ao anticorpo. O aparelho custará entre 100 e 200 reais. Com isso, todo posto de saúde, mesmo aqueles situados nos locais mais remotos, poderá ter o seu aparelho para detectar com rapidez se uma pessoa é portadora do vírus da dengue. Com isso, os exames poderão ser realizados rapidamente e o sangue não terá que ser levado para análise nos centros maiores. O resultado poderá sair em até 20 minutos. Espera-se que em 2 anos este aparelho esteja pronto, disponível para comercialização. Esses 2 anos constituem o prazo para desenvolvimento do produto e prévia autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue é um dos principais e mais graves problemas de saúde pública de todo o mundo. Existem 4 tipos de dengue, já que o vírus causador da doença possui 4 sorotipos. A dengue é conhecida no Brasil desde os tempos de colônia. O mosquito Aedes aegypti tem origem africana e chegou ao Brasil junto com os navios negreiros, depois de uma longa viagem de seus ovos dentro dos depósitos de água daquelas embarcações. O primeiro caso da doença foi registrado em 1685, do Recife, Pernambuco. Em 1692, a dengue provocou 2.000 mortes em Salvador, na Bahia. Em 1846, o mosquito Aedes aegypti tornou-se conhecido quando uma epidemia de dengue atingiu o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Em 1903, Oswaldo Cruz, então diretor-geral da Saúde Pública, implantou um programa de combate ao mosquito, que alcançou seu auge em 1909. Em 1957, anunciou-se que a doença estaria erradicada no Brasil. No entanto, os casos continuavam ocorrendo. Em 1986,
foram registradas novas epidemias nos estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Ceará. E a partir de 1995, a dengue passou a ser registrada em todas as regiões do país. Só em 1998 ocorreram 570 mil casos de dengue no Brasil, com significativo aumento das mortes. Atualmente, a dengue hemorrágica está entre as 10 principais causas de internação e morte de crianças na Ásia tropical e no Brasil. A ação mais simples para a prevenção da dengue é evitar o nascimento do mosquito, já que não existem vacinas ou medicamentos que combatam a contaminação. Para isso, é preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução. A regra básica é não deixar a água, principalmente limpa, barrada em qualquer tipo de recipiente. Como a proliferação do mosquito da dengue é rápida, além das iniciativas governamentais, é importantíssimo que a população também colabore para interromper o ciclo de transmissão e contaminação. Para se ter uma ideia, em 45 dias de vida, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. A dica é manter caixas d'água, tambores, barris e outros recipientes absolutamente fechados. E também não deixar água parada em locais como vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, drenos de escoamento, canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos de bambus, buracos de árvores, além de outros locais em que a água da chuva é coletada ou armazenada. É bom lembrar que os ovos do mosquito transmissor da dengue podem ficar em estado de dormência e sobreviver por até 450 dias, 1 ano e meio, mesmo que estejam depositados em local seco. Se este local voltar a receber água, ativa os ovos e aí a fase adulta do mosquito é atingida em até 2 dias. Por isso, é conveniente e necessário que se elimine a água e que se lavem os recipientes com água e sabão. Vamos a seguir ver alguns conselhos úteis para evitar a proliferação da dengue. Pesquisadoras da Unesp descobriram que a cafeína interrompe o desenvolvimento das larvas do mosquito Aedes aegypti. A borra de café funciona como um inseticida natural e não faz mal para seres humanos, animais e plantas. Outros produtos, como o sal de cozinha e a água sanitária, têm sido recomendados contra o Aedes aegypti. Mas há limitações. Eles não podem ser aplicados em plantas, por exemplo. A borra é um resíduo produzido diariamente na maioria das residências. Ela pode ser jogada sobre o solo dos jardins e hortas, na terra dos vasos ou dentro das bromélias. Não se deve diluí-la em água antes de aplicar. A larva se intoxica ao ingerir extratos de borra do café. A quantidade de borra a ser utilizada depende da quantidade de água acumulada. Se o local contém o equivalente a meio copo de água de chuva ou de rega, por exemplo, bastam 2 colheres de sopa de borra de café. Essa quantidade deve ser repetida a cada 7 dias. No próximo bloco, conheceremos o que é o conceito água virtual e uma inovação sustentável para auxiliar na economia de água. Não saia daí! O Viver Sustentável pergunta: a sustentabilidade está baseada em quais fatores? Letra A: ambiental, social e econômico. B: ambiental, social e cultural. C: social, econômico e cultural. D: ambiental, cultural e político. Ou E:
ambiental, social e político? Veja a resposta no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em quais fatores está baseada a sustentabilidade. A resposta correta é a letra A, ambiental, social e econômico. Pesquisadores desenvolveram uma metodologia para calcular o quanto de água um ser humano consome por dia. Leva-se em conta não apenas o que ele bebe de água ou o que é utilizado para sua higienização pessoal, mas a água necessária para a produção de todos os seus bens de consumo. Cada um de nós já pensou na quantidade de água que consome? De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, cada pessoa gasta em média quase 40 metros cúbicos de água por ano, cerca de 110 litros por dia. Isso de forma direta. É o volume considerado para atender às necessidades de ingestão, higiene pessoal, preparação de alimentos e limpeza em geral. Mas o que não se leva em conta é a água utilizada nos processos de produção de tudo aquilo que se consome, como alimentos, roupas, livros, carros. Esse consumo indireto é denominado água virtual. Tem chamado a atenção de especialistas ao demonstrar que, por um lado, a demanda desse recurso é muito maior do que se imagina e, por outro, a sua disponibilidade tem diminuído em uma extraordinária velocidade. Essa teoria foi introduzida pelo britânico Tony Allen em 1993. Trata-se de um conceito simples que considera o volume de água necessário para a produção de qualquer bem ou produto, seja animal, vegetal ou mineral, como água virtual. No setor produtivo, a água é dividida em verde, água da chuva, azul, água na superfície e debaixo da terra, e cinza, água poluída. Para se ter uma ideia, produzir 1 quilo de carne bovina demanda 15 mil litros de água. Para 1 quilo de arroz, são necessários 2.500 litros de água e para uma calça jeans, mais 10 mil litros. Esses são apenas alguns exemplos de como a quantidade de água de fato utilizada pelo ser humano é bem maior do que os 110 litros diários estimados pela ONU. Se cada pessoa do planeta adotasse o padrão de consumo dos países desenvolvidos, precisaríamos de muito mais água. Só a produção de alimentos demandaria 75% a mais desse recurso natural. Pesquisadores fizeram estudos para definir a pegada hídrica de cada indivíduo, empresa, comunidade ou nação. Esses estudos têm por objetivo fornecer subsídios
para que os países definam políticas visando ao uso racional da água doce. Segundo os cálculos, a média global por pessoa sobe para 1.385 metros cúbicos por ano de água, cerca de 3.800 litros por dia. Mas esse número depende do país e de seu padrão de consumo. Em países desenvolvidos, o consumo pode chegar a 2.850 metros cúbicos por ano, como é o caso dos Estados Unidos. Já nos países em desenvolvimento, a diferença é bem maior. A pegada hídrica da República Democrática do Congo é de 500 metros cúbicos por ano. Já a da Mongólia, de 3.750 metros cúbicos por ano. No Brasil, a pegada per capita é de 2.000 metros cúbicos por ano. Esta nova forma de medir o consumo de água vem sendo levada em conta por inúmeros países e certamente será decisiva na definição de políticas estratégicas quanto ao uso da água. Isto poderá ter um grande impacto em países como o Brasil, devido à sua grande produção agrícola. Segundo dados da Unesco, só as atividades agrícolas consomem 92% da água virtual utilizada no planeta. A comercialização de recursos hídricos indiretos também deve ser levada em conta pelos governos e autoridades internacionais. Isto porque quando o país compra algo do exterior, ele também está importando virtualmente a água utilizada no processo de produção. Isto lhe dá a vantagem de poupar seus recursos naturais, em detrimento dos recursos naturais alheios. Uma nação pode usar como estratégia, seja por economia ou por escassez, comprar produtos que demandam maior quantidade de água no seu processo produtivo. Mas no mundo globalizado, todos os países são importadores de água e a maioria também é exportadora, mesmo as nações que têm pouca disponibilidade desse recurso, a exemplo do Oriente Médio. A expectativa é que este conceito de água virtual influa numa reorganização do comércio internacional, notadamente de alimentos. Dessa forma, países com as maiores reservas de água doce poderiam se incumbir da produção daqueles alimentos que mais exigem água no seu processo produtivo. Dessa forma, estariam, no conjunto, contribuindo para uma racionalização mundial do uso da água e um equilíbrio no seu consumo. Segundo a Unesco, 76% do comércio de água virtual se relaciona à produção de vegetais e seus derivados. O Brasil está entre os 4 maiores exportadores do segmento, ao lado dos Estados Unidos, China e Índia. A lista dos maiores importadores traz novamente os Estados Unidos, seguido de Japão, Alemanha, China e Itália. Inovação e sustentabilidade caminham juntas. E certamente no futuro serão as grandes responsáveis pelas mudanças significativas na nossa forma de produzir, consumir e de viver. É o caso da empresa brasileira Aquamatic, que criou um vaso sanitário que economiza mais de 50% da água utilizada num vaso sanitário convencional. O sistema utiliza apenas 2 litros de água, enquanto que os sistemas convencionais gastam mais de 6 litros. Segundo o fabricante, a novidade pode ajudar a revolucionar o setor. Isto porque um dos grandes vilões das grandes empresas e centros empresariais é justamente o dispendioso consumo de água. Nesses ambientes, o banheiro é o local com maior desperdício, com duchas, torneiras e vasos sanitários desregulados. Além de utilizar muito menos água do que o vaso sanitário comum, este vaso é fabricado com ABS,
que utiliza um polímero resistente que não polui nem durante a sua fabricação, nem depois no descarte. Segundo a Aquamatic, a lista de seus clientes para aquisição deste vaso sanitário econômico já inclui Mercedes-Benz, Johnson & Johnson, Porto Seguro, PUC, Vivo, Shopping Centers, entre outros. Professor, como eu posso aumentar minha renda trabalhando no emprego verde sem sair de casa? Através do artesanato, por exemplo, utilizando produtos naturais ou reciclados. Espera-se que inúmeras instituições públicas e privadas ofereçam cursos de capacitação para o artesanato. Além disso, é bom lembrar que em inúmeras comunidades da Amazônia, utilizando produtos naturais daquela região, só se conseguiu ter um grande êxito na venda desses produtos quando agregaram o trabalho de estilistas e de designers para oferecer um produto diferenciado. Tudo isso mostra que existe um grande nicho de mercado que poderá gerar inúmeros empregos verdes e sustentáveis. No próximo bloco, o Viver Sustentável vai falar sobre tecnologia e empregos verdes. Você sabia que os equipamentos eletrônicos modernos liberam tantos produtos químicos que o ar do interior de casa ou do escritório pode ser mais nocivo que o das ruas? A solução é decorar esses ambientes com plantas. Elas absorvem muito bem esses poluentes. Portanto, limpe a atmosfera e embeleze a sua casa ou escritório com samambaias, palmeiras e outras plantas. Olho vivo, consumidor. Nos últimos leilões da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, mais da metade da energia elétrica nova, contratada pelo governo federal, virá de termoelétricas, grande parte movidas a queima de óleo diesel, a gás ou a carvão. Hoje, 85% de toda a energia produzida no Brasil vem de hidrelétricas, que possuem baixo impacto ambiental. Mas daqui a 5 anos, esse número cairá para 43%, pois 55% da energia será proveniente de termoelétricas. Isso significa que serão lançadas na atmosfera mais de 18,5 mil toneladas de gás carbônico por ano. Além disso, se o governo federal incentivasse o uso de energias alternativas, poderiam ser gerados milhares de empregos verdes. O Viver Sustentável está de volta, e agora para falar de tecnologia e empregos verdes no Brasil e no mundo. Em um arranha-céu de Manhattan, Nova York, foi recentemente inaugurada a maior instalação de painéis solares dos Estados Unidos, com 4.760 painéis. Esse sistema de geração de energia elétrica renovável é um símbolo do boom da energia solar em Nova York.
Em 2012, a New York Sun lançou um programa com 800 milhões de dólares em investimentos até 2015. Cerca de 300 megawatts de capacidade solar já foram instalados no estado, mais do que nos 10 anos anteriores. Quem comenta sobre isso é o deputado Mendes Tame. Esse caso de Nova York é emblemático, porque nos permite avaliar a correlação entre investimentos de geração de energia e entre investimentos e geração de empregos verdes. Nova York pretende estender este programa até 2023, com um financiamento adicional de quase 1 bilhão e a meta de atingir 3.000 megawatts. Segundo especialistas, com esses recursos será possível criar 13.000 postos de trabalho e reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa em 2,3 milhões de toneladas por ano. Nova York está longe da Califórnia e até mesmo dos dois vizinhos, Nova Jersey e Massachusetts. Junto com Arizona, esses estados concentram mais de 80% de todas as instalações de energia solar nos Estados Unidos. O impacto econômico é muito relevante, pois só nos Estados Unidos existem hoje 411 companhias especializadas que compartilham esse mercado em franca expansão. Este ano, pela primeira vez em 15 anos, os Estados Unidos podem superar a Alemanha, líder mundial em novas instalações solares. No Brasil, o potencial de energia fotovoltaica é imenso, dados os altos índices de radiação solar. Atualmente, os governos e as concessionárias de serviços públicos são os maiores investidores em energia solar, utilizando painéis fotovoltaicos em sinalização e fiscalização rodoviárias, em telecomunicações e outros serviços públicos. Os principais obstáculos têm sido o custo de instalação destes painéis fotovoltaicos e a falta de uma política nacional de subsídios para o setor. O primeiro já está sendo ultrapassado, graças ao avanço da tecnologia, que tem reduzido o custo e aumentado a eficiência dos painéis fotovoltaicos. Já o segundo ponto depende da vontade política dos governantes e da conscientização da sociedade, principal fator de pressão junto ao poder público. As perspectivas do setor no Brasil são muito otimistas. Espera-se que em poucos anos o Brasil possa ter uma legislação que defina incentivos substanciais à instalação de painéis fotovoltaicos e também uma legislação que permita a venda do excedente de energia elétrica produzido nessas instalações pelos usuários à rede de distribuição de energia elétrica. O Viver Sustentável fica por aqui. Para assistir nossos programas anteriores, acesse nosso site viversustentável.net ou nosso canal do Facebook. Para mandar sugestões de programas e matérias, envie para contato@viversustentável.net. Até o próximo programa!